galerinha, tudo bem? Eu sou a tia Camila e hoje eu vim contar uma historinha bem legal para vocês sobre a independência do Brasil, que é o nosso país. Mas, tia Camila, o que é independência? Independência é quando você cresce, que você não precisa mais do papai e da mamãe, é quando você fica adulto e se torna responsável por cuidar de você. Hoje na sua casa, você precisa da mamãe, do papai, ou do vovô, ou da vovó, ou da titia para poder sobreviver. Quando você se torna independente, você não precisa mais dessas pessoas para poder sobreviver. Isso te faz se tornar adulto. Então, professora, você vai contar a história que o Brasil se tornou adulto? Sim, tia Camila vai contar. E nós vamos voltar há 198 anos atrás, no dia 7 de setembro de 1822. Mas, tia Camila, o que aconteceu nesse dia que hoje a gente comemora num feriado? Que não tem escola, não tem trabalho do papai e da mamãe, só tem coisas legais para fazer. Há muito tempo atrás, o Brasil, que é essa manchinha aqui, era filho de Portugal. Professora, então Portugal teve o Brasil igual a mamãe teve nós pela cegonha? Não, não foi assim. Portugal descobriu o Brasil e adotou ele. E aí, passaram-se muitos anos depois disso, muitos anos de Portugal cuidando do Brasil, que aconteceu uma coisa muito interessante. Teve um certo dia que o rei de Portugal, Dom João, foi para o Brasil morar nele. Professora, ele deixou seu reino para morar no Brasil, que era apenas um país que eles cuidavam, que eles tinham adotado? Sim, ele simplesmente foi para lá. Por quê? Invadiram Portugal. Imagina um monte de gente entrando na sua casa, invadindo a sua casa e você saindo desesperadamente para ir para casa de algum conhecido seu. Exatamente foi o que ele fez. Ele veio para o Brasil com toda a família dele. Quando ele chegou no Brasil, ele transformou o Brasil, começou a ensinar o Brasil a ser independente. Professora, então foi ele que disse: Brasil está independente? Não foi ele que fez o Brasil ficar independente, mas foi o seu filho, Dom Pedro. Como assim, professora? Como isso aconteceu? Depois de um bom tempo de Dom João morando no Brasil, as pessoas que viviam em Portugal começaram a ficar preocupadas porque o rei não voltava mais para a terra delas. Então quer dizer que o Brasil ia se tornar responsável, ia ter que cuidar de Portugal agora? Já que o seu principal líder estava no Brasil? Então, Dom João voltou para Portugal e deixou Dom Pedro I cuidar do Brasil. Ele ficou responsável pelo Brasil para continuar a ensinar o Brasil a ser independente. Então, teve um certo tempo que o próprio Dom João começou a mandar Dom Pedro I voltar para Portugal, porque ele precisava de Dom Pedro I lá e não queria mais que o Brasil se tornasse independente. Ele queria que o Brasil sempre dependesse de Portugal, que o Brasil nunca cuidasse da vida dele sozinho. Então, Dom Pedro falou o seguinte: mas pai, eu preciso ficar no Brasil, porque tem muitas pessoas que querem que eu fique aqui. E eu sou um ótimo líder aqui. Se eu voltar para Portugal, eu não vou ser mais um grande líder. Então, um dia antes da independência do Brasil,
todo mundo estava preocupado que Dom Pedro I fosse embora para Portugal e o Brasil não se tornasse independente. Então, Dom Pedro I foi e disse para as pessoas: digam ao povo que eu fico. E nesse dia ele decidiu ficar no Brasil e tornar o Brasil um país independente, tornar o Brasil adulto. Então, foi no dia 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclamou a independência. Independência ou morte? E é por isso que nós temos uma passagenzinha no nosso hino nacional. É por isso, galerinha, que tem uma passagem no hino nacional que fala: ó pátria amada, salve, salve. Isso se refere à nossa pátria chamada Brasil. E também tem o hino da independência que fala: ou viver uma pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E foi isso que Dom Pedro I fez. Ele simplesmente disse para o povo de Portugal que ele não ia voltar, queria se tornar o primeiro imperador do Brasil. E ele se tornou. E nosso país está completando 198 anos de independência, que é comemorado dia 7 de setembro. É por isso que todo mundo faz alguma coisa diferente, é por isso que tem um monte de desfile, de um monte de bandas e do exército, da aeronáutica, para comemorar a independência do Brasil, no dia que nós nos tornamos adultos, que o nosso país se tornou adulto e parou de depender de Portugal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da historinha que a tia Camila contou hoje e espero poder contar mais histórias para vocês. Beijinhos!